Fala, seus engravatados, tudo bem com vocês? Já começa aí batendo a gravata no like e se inscreva no canal caso você não é ainda inscrito e sempre acione o sininho para ficar sabendo dos vídeos aqui que eu estou lançando diariamente. Vamos lá, vamos começar falando aqui da dívida dos Estados Unidos, que está chegando aos 27 trilhões de dólares. Olha só, 26,762 trilhões de dólares. E isso leva a uma dívida por contribuinte, por pagador de imposto, 214 mil dólares por pagador de imposto. Isso é coisa demais, né, gente? Vamos aqui para o déficit. O déficit, o actual, né, o real, está passando em 4 trilhões. Então veja só, se você pega as receitas e retira as despesas, ou seja, tudo que o governo americano arrecadou e retirar o que ele gastou, está em 4 trilhões. E isso aqui, obviamente, vai entrar na dívida. Veja só como vem crescendo. Na década de 60 que era 52%, na década de 80 34%, depois voltou a 56% lá em 2000 e agora 136%, quase 137, 136,7% do GDP, que é o Gross Domestic Product, que é o PIB. Então passa aí dos 100%. E aqui é legal esse site, o Ask That Clock, que aqui a gente consegue ver também a situação no mundo. Olha que bacana. A dívida nacional, ou seja, conta também junto à federal, está em 26,7 trilhões. E o GDP está em 19,5 trilhões. Isso faz com que o percentual aqui está em 103%, ou seja, atualmente os Estados Unidos têm uma dívida maior do que aquilo que eles produziram esse ano. Vamos lá, vamos olhando aqui. A China está em 50%, o Japão está em uma situação terrível, 268%. O Japão está completamente estagnado nessa dívida absurda que eles têm. A Alemanha, 78%. Você vê que a maior parte dos países está muito próximo a 100%. A Itália também está em uma situação muito grave, 156%. E aí a gente tem o Brasil em 95% e vê outro país subdesenvolvido, a Argentina com 66%. Aí você deve estar pensando, poxa, essa dívida aqui de nós aqui nos países subdesenvolvidos está mais tranquila que esses países desenvolvidos? Sim, mas a coisa não é simples. Um país rico consegue sustentar uma dívida maior de forma, claro, mais sustentável do que nós aqui. Por quê? Um país subdesenvolvido tem um risco muito maior, isso faz com que não seja sustentável juros muito baixos. Então a Argentina está pagando um juro altíssimo, a Argentina paga juros altos em uma dívida alta para eles, 385 bilhões de dólares. Então, dependendo do juro a ser pago nessa dívida aí, fica algo completamente sustentável. Imagina, não sei quanto que é o juro na Argentina nesse momento, mas imagina que um juro, sei lá, de 30%, eu sei que o juro lá tá bem alto, mas imagina um juro, sei lá, de 30% em cima disso aqui. Vamos fazer as contas aqui, quanto seria a dívida argentina se ela estiver pagando, sei lá, 30% de juro. 30% em cima de 385 bilhões, vamos colocar esses, dá 115 bilhões, é algo absurdo. A gente, no momento, com um déficit de mais de 1 trilhão, 1.690 bilhões, a gente está pagando um juro de 2%, isso dá 33 bilhões apenas. Só que você tem que pensar o seguinte, vai ser sustentável esse juro do Brasil baixo dessa forma? Eu acho que não, porque isso vem depreciando o real e está muito abaixo do risco Brasil. Isso faz com que muita gente saia do Brasil. Não faz sentido receber um juro tão baixo num país arriscado igual o Brasil. Vamos olhar
voltar aqui para esse site, Visual Capitalist, que a gente tinha olhado no vídeo anterior, porque eu tinha pulado isso aqui e eu queria falar agora, falando de dívida, do balanço do Fed. Então o Fed, para quem não sabe, é o Banco Central Americano. E olha só, esses quadradinhos pretos aqui é o que eles tinham impresso até a crise de 2008. Os quadrados aqui, azul e rosa, foram depois. Esse azul em 2008, a partir de 2008 até essa crise, que a gente sabe aí, crise pandêmica até o momento, e aqui esses quadradinhos rosas somente em 2020. Veja só, isso aqui são 12 anos, são basicamente 12 anos de impressão. Agora, somente 2020. 2020, o Fed aumentou seu balanço mais do que tinha aumentado antes. Bem, o que isso significa? Isso significa que eles estão imprimindo dinheiro, estão injetando trilhões e trilhões na economia e do outro lado do balanço eles têm que comprar dívidas. Então eles estão comprando dívida com dinheiro novo, com dinheiro impresso. E aí a gente tem algumas notícias aqui bem interessantes. Olha só como a coisa vai ficando preocupante. Então, o Fed começou não só a comprar títulos de dívida pública, e começou a comprar títulos privados. Então, começou a comprar títulos de grandes companhias, e não só das companhias também que estavam falindo. Eles estavam comprando dívida de empresas que estavam falindo e dívida de empresas grandes aqui. Então é essa reportagem aqui da CNBC. E aqui de novo aqui em agosto. Então, the Fed bought more blue chip. Então, o Fed comprou mais dívida. Blue chip são empresas enormes, né? And junk bonds, que são essas dívidas corporativas mais arriscadas. And has started making Main Street loans. E começou a emprestar dinheiro para empresas menores, para empresas médias e empresas menores. Então é uma situação bastante preocupante, toda essa dívida, trilhões sendo impressos para comprar dívidas e salvar essas empresas, certo? Então vamos voltar aqui para o Global Debt. O Global Debt, que é aquela parte que eu tinha pulado sobre dívida também, para a gente ver a dívida do mundo como um todo. E a dívida do mundo como um todo chegou em 253 trilhões de dólares. Então, esses quadradinhos pretos aqui são referentes aos households, ou seja, aquelas dívidas para financiamento imobiliário, hipotecas, etc. Aqui as dívidas do governo, das empresas não financeiras, digamos assim, aqui das instituições financeiras. Então, olhando aqui, governos representam 27,4% das dívidas, as dívidas em relação à compra de propriedades, 24,3%, instituições não financeiras é a maior parte, 29,5%, instituições financeiras, 18,8%. Mas o que me chama a atenção é isso aqui. Os 253 trilhões de dólares representam 322% do PIB mundial, do GDP mundial. Ou seja, do que foi produzido. Então, se deve muito mais do que foi produzido. E isso está muito próximo da riqueza total. Lembra que eu falei da riqueza? 360 trilhões de dólares. Claro, respeitando a ordem de grandeza, claro que são trilhões de dólares de diferença, mas está muito próximo de toda a riqueza de todas as nações, de todos os países, de todos os indivíduos, enfim, de tudo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre dívida. Valeu!